herói que foi capaz de transformar aquele enorme orc em um esqueleto. Ken sentou-se calmamente no cadáver do orc e assistiu à batalha. Devido ao baixo nível de habilidade, a resistência do orc era bastante fraca, então ele morreu rapidamente. Mas Ken não desistiu, e saltando do orc, lembrou-se das palavras de John George, o rei dos imortais com quem lutou em uma vida passada. Ken convocou outro esqueleto gigante. Com um sorriso no rosto, ele disse que enquanto seu poder mágico permitir, ele terá o mesmo número de guerreiros esqueletos. Quantas vítimas caíram neste campo de batalha? Os orcs claramente não esperavam isso. E lá foram eles. Primeiro seu nível aumentou, depois todos os seus pontos aumentaram, então a habilidade atingiu o segundo nível. Mas Ken não ficou satisfeito com isso, era mais difícil subir de nível nesta masmorra. Ele decidiu parar de lutar contra orcs comuns e encontrar um caçador de orcs. Ele sentou-se e começou a desenhar algo, pensando em voz alta que, como uma criatura que caçava sozinho, Ken pensava que controlaria a matilha. Mas parece que ele não anda com grupos, então só falta uma coisa a fazer. Enquanto Ken desenhava, um esqueleto de orc se aproximou dele e Ken olhou para ele surpreso. Talvez o orc saiba de alguma coisa, é por isso que ele está observando tão de perto. Mas Ken desistiu e começou a se perguntar onde estava o caçador. O orc escreveu de forma engraçada e olhou para os rabiscos de Ken. E pensou que se um caçador estivesse neste lugar, então não haveria monstros úteis que pudessem ser usados como sacrifícios. Ele se levantou e, junto com o guerreiro esqueleto, partiu. Quando Ken saiu, um enorme orc apareceu de algum lugar, arrastando outro orc de meio metro. Vemos um orc sentado ao redor dos cadáveres. Ele provavelmente é o chefe desta masmorra. Enquanto o orc principal comia, Ken apareceu atrás dele. O chefe da masmorra é mais forte que os outros. Então Ken preparou seu arco e decidiu não lutar com ele imediatamente. Se ao menos Ken pudesse perfurar seu corpo com uma flecha com sangue envenenado na ponta. O guerreiro esqueleto Ken caminhou em direção ao chefe da masmorra com uma espada. Ele imediatamente percebeu ele e correu para atacá-lo. O esqueleto e o chefe começaram a lutar. Enquanto o esqueleto atrasava o chefe da masmorra, Ken deu um passo à frente e puxou a corda do arco. Ken tinha plena consciência de que sua pele era mais grossa que a dos outros e precisava acertar o único ponto fraco para matá-lo. Ken disparou seu arco e a flecha atingiu o chefe com muita força. A flecha atingiu o orc bem no olho com tanta força que ele caiu no chão. O chefe ficou muito zangado, a julgar pela sua aparência. Ele puxou uma flecha e jogou-a no chão, o sangue venenoso afetando o orc. Quanto mais fraco for o ponto de contato, mais rápido o veneno se espalhará. Graças à habilidade Sangue Venenoso, a saúde do orc diminuirá gradualmente. O segundo nível da habilidade Sangue Venenoso não aumentará a chance de morte. Mas esse efeito é suficiente. O guerreiro esqueleto ergueu a espada quando o orc caiu no chão. Está tudo acabado com ele. O guerreiro esqueleto matou o chefe desta masmorra. Ken conseguiu derrotar o chefe. Ken se aproximou da pilha. Parece que o orc comeu tudo que estava em seu caminho. Talvez entre esta pilha haja jogadores que não conseguiram completar esta masmorra. Um dos esqueletos chamou a atenção de Ken. Esse ferimento definitivamente não foi causado por um orc. Pela sua aparência, pode-se dizer que ele foi atacado pelas costas por alguém que estava acostumado a matar em masmorras. Ainda não está claro se foi um assassinato deliberado ou não. Mas se eles fizerem parte da Guilda da Fênix, então, em princípio, por dinheiro, alguém poderia até cometer um assassinato. Restava muito pouco tempo nesta masmorra. E Ken novamente começou a pensar em como encontrar esse cara. Se Ken encontrar aquele cara, isso o aproximará do inimigo de Lei. Algo estava brilhando dentro da caverna. Por causa da escuridão, Ken não viu imediatamente a caverna e decidiu ver o que havia dentro. Entrando, Ken pensou que apenas uma pessoa poderia vir aqui. Dentro da caverna estava um esqueleto, abraçando sua espada e pressionado contra a parede. Ken notou que o esqueleto não estava tão danificado quanto os outros, e a arma estava surpreendentemente limpa. Isso significa que enquanto seus companheiros morriam, ele escapou e contou os dias até morrer. Um ato digno da Guilda da Fênix. É melhor morrer em batalha do que esperar para morrer. O esqueleto pertence a uma estrela em ascensão da Guilda da Fênix. Não há lugar mais adequado no mundo para o túmulo de tal pessoa do que aqui. Assim que Ken se levantou para sair, algo caiu no chão. Era um diário, parece que tem algo importante nele. Acabou sendo uma lista negra do grupo de Weston. Ken ficou muito feliz com a descoberta, ele está com sorte hoje. Nesta masmorra, Ken alcançou a classificação lendária. Ken recebeu um olho de Anubis como presente. Com esta habilidade, ele tem a habilidade de perscrutar o passado dos mortos. Ele rasgou o envelope, talvez tenha tido azar na vida anterior, mas não nesta. Dizem que os mortos não podem falar, mas agora aparentemente podem. Ken tocou o esqueleto para ver seu passado. Graças à sua nova habilidade, ele pode fazer isso, seus olhos brilhando em um azul brilhante. O olho do Anubis está ativado, não parece muito bonito. Ken viu os membros da guilda gritando por ajuda.
Aquele cara fugiu e se escondeu horrorizado em uma caverna, repetindo que não deveria morrer. Caçando pessoas, os jogadores começaram a matar uns AOS outros em vez de orcs. Um covarde que fugiu de uma batalha real mata calmamente um de seus camaradas. A última pessoa que Ken vê em sua visão é Vincent, a pessoa principal da guilda. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Ken enquanto ele usava sua nova habilidade. Jogando a caveira no chão, ele agarrou seu rosto, provavelmente estava com dor. Estas eram as memórias de um homem morto. Ele parecia ter um passado doloroso. Ken gastou mais poder mágico do que o esperado, mas sua preparação está completa. Se ele usar essas informações e a lista que encontrar, poderá se aproximar disso. E agora não importa o quão cuidadoso ele possa ser. Na casa, um homem é espancado e acusado de permitir que outro jogador assumisse o controle da masmorra. O homem, espancado, pede perdão e promete que cuidará dele por precaução. O homem sentado à mesa com o jornal responde que a masmorra que ele conseguiu enfrentar foi limpa por algum recém-chegado e que ele não ousa pedir perdão. A garota que estava por perto era a secretária. Ela se desculpou e prometeu começar a completar a tarefa. O homem foi arrastado do escritório, continuou pedindo outra chance e pediu para não matá-lo. Mas parece que este homem não se importa com o sofrimento dos outros. Ele continuou a ler o jornal sobre um recém-chegado que sozinho conseguiu lidar com uma masmorra inteira. Sem tirar os olhos do jornal, perguntou à secretária se tinha má reputação, ao que ela respondeu positivamente. Ele abandonou seus parceiros na primeira masmorra, e também há rumores de que ele ficou com toda a recompensa para si, embora isso não esteja confirmado. Se é verdade ou não, não importa, mas se continuar será difícil seguir em frente com ele. O homem recebeu uma notificação e apertou o botão. O homem disse que um cara chamado Ken havia solicitado um encontro com ele, o que não surpreendeu muito Weston. Em outro escritório, o cara relata as informações coletadas sobre as masmorras, 3 guildas incluindo Weston, atualmente disputando as 20 vagas restantes. O maior problema é que mesmo que dividam cada facção em 6 assentos, ainda restam 2 assentos. Como esta é uma masmorra de classificação A+, a chance de derrubar itens raros é maior, e como esta é uma masmorra de um andar, a eficiência também é boa. Esta é toda a discussão. Muito provavelmente eles não cederão um ao outro. Cada um está cheio de autoconfiança. O homem desamarrou a gravata, irritado com a notícia. Ele perguntou se alguém que não faz parte da facção se candidatou às vagas restantes. Eles podem ser entendidos, quem sabe o que poderia acontecer na masmorra, quando de repente Vincent ligou para o homem. A situação já está bastante complicada e agora o próprio Vincent está ligando. O homem pegou o telefone e ficou muito surpreso ao ouvir algo. Ele se levantou da cadeira gritando o nome de Ken. Aparentemente algo havia acontecido. O nome de Ken apareceu novamente, e o homem desligou e disse que ligaria para ele mais tarde. O trabalhador perguntou ao patrão o que aconteceu, e ele respondeu que Ken queria ocupar os 2 lugares restantes, sem o conhecimento das outras facções. Agora o homem está convencido de que correm os rumores de que Ken sempre anda sozinho. É possível que Ken seja usado para a masmorra e depois eliminado, ou que ele agora faça parte do grupo de Vincent. Mas as facções podem começar a lutar por este lugar, então Vincent disse que cederia às outras facções se instalassem Ken. Vincent é um estrategista incrível e agora tem um asa escondido chamado Ken. Na verdade, às vezes é melhor recuar para obter o maior benefício mais tarde. Mas agora é mais interessante como Ken chegou até Vincent. No escritório de Vincent, ao mesmo tempo, a secretária perguntou por que ele aceitou a candidatura de Ken. Sobre a mesa estava o diário que Ken encontrou na masmorra. Vincent ficou feliz por ter trazido este diário para ele. Além disso, Vincent decidiu que poderia manipulá-lo e jogá-lo fora a qualquer momento, assim que se tornasse inútil. Há 1 hora, Vincent estava agitando um diário na frente de Ken. Ele perguntou a Ken se ele sabia o que era, e Ken foi informado de que havia examinado o conteúdo do diário. Vincent pensou que Ken tinha vindo até ele aqui para chantageá-lo e conseguir dinheiro. Mas Ken respondeu imediatamente que veio aqui com uma oferta, não com chantagem. Ken continuou dizendo que todo mundo estava falando sobre masmorras de classificação A+, e ele gostaria de ir para lá. Isso surpreendeu muito Vincent. Isso divertiu Vincent. E ele começou a rir dizendo que Ken era engraçado. Mas ele imediatamente ficou sério e perguntou se ele entendia que tipo de masmorra era aquela para lhe dizer tal coisa. Ken respondeu calmamente que sabe que 2 facções, a Fênix e o Messias, estão lutando por esta masmorra, porque há um número limitado de lugares nela. Quem sabe disso, quer ir para lá? Perguntou Vincent. Com um sorriso assustador, Vincent aceitou as transcrições de Ken, mas com uma condição. Uma universidade aparece diante de nós. Ken ficou atrás de todos e ouviu o homem que falava sobre a masmorra. Existem pelo menos mais de 1000 orcs nesta masmorra. Ken o ouviu e lembrou que havia sobrevivido a AOS ataques anteriores. Cerca de 70 pessoas participaram dessa batalha, e metade morreu. Todos no salão ouviram atentamente a palestra. Apenas jogadores